Universo Épico no ar. E olha só, na edição de hoje nós vamos conversar com um escultor. Ele já está conectado aqui comigo, é o Luiz Costa. Tudo bem, Luiz? Oi, Michel, tudo bem? Tudo tranquilo e você? Tudo jóia. Luiz, quero saber um pouco da sua história. Vamos compartilhar com o pessoal que acompanha aqui o Universo Épico, né? Conta aí, como é que você entrou no mundo das esculturas? Olha, eu entrei no mundo das esculturas bem pequenininho, já bem criança. Eu sempre falo que eu aprendi primeiro a esculpir do que ler. Eu já não sabia nem ler ainda, mas já sabia fazer escultura. Lá no prézinho, no primário, quando tinha aquelas aulas criativas, os professores davam aquelas massinhas de modelar infantil mesmo. E eu ia modelando, e lá mesmo os professores já viam que ficava diferente o trabalho, né? Que ficava uma coisa um pouco mais detalhada do que as outras crianças. E aí fui fazendo, via que eu tinha essa vontade, esse gosto de fazer. Eu chegava em casa e falava pra minha mãe, esse boneco não tá endurecendo. Queria deixar ele firme, como se fosse uma escultura mesmo. Aí ela aprendeu que tinha sobre a massa de biscuit e começou a fazer a massa caseira mesmo, com os produtos que tinha em casa. Maisena, amido, vinagre, cola. E aí desenvolveu a massa de biscuit, né, que já era não era muito popular, mas muita gente fazia. E eu fui fazendo, e desde então nunca mais parei. Você nunca fez um curso ou você chegou a estudar sobre essa arte? Não, na época não. Eu nunca cheguei a fazer nenhum curso presencial nem nada. O que eu ia acompanhando era no YouTube, né? O YouTube, na época, quando eu comecei, quando eu tinha, quando eu tive um computador para poder estudar, ver esses vídeos, eu tinha uns 12 anos, 13 anos. E era muito difícil, era muito escasso conteúdo no YouTube na época, né? Não tinha. Tinha uns 3 professores no máximo que disponibilizavam conteúdos lá. Então, com base no que eu aprendia e o que eu ia tentando, treinando, acertando, até ficar bom, eu fiz sem curso. Aí, futuramente, eu consegui fazer curso online, né? Mas também é bem diferente do que você fazer um curso presencial, de ter um professor ali do lado, né? Mas, mesmo assim, eu fui treinando. E eu acho que o treinamento, a persistência foi o ponto para eu conseguir evoluir. Ô Luiz, a prática leva à perfeição, então? Sim, sempre. Eu sempre falo que no dia que eu não aprender mais nada, eu não tenho mais por que fazer, né? Porque a gente está sempre em constante evolução, sempre aprendendo, buscando evoluir. Às vezes não fica bom, você não pode se estressar, tem que refazer. Assim que funciona. Ô Luiz, e explica pra gente, né? As suas esculturas, elas são tão ricas em detalhes. Como é que você, sei lá, o escritor, normalmente quando ele vai fazer um livro, ele faz um esboço, ele sabe o começo, o meio e o fim da história dele, né? E pro escultor, sim, como é que é? Tem um esboço, tem um projeto, tem uma ideia, como é que faz? Então, para a gente que faz escultura, a gente tem que trabalhar muito com a percepção e a criatividade, né? A gente tem que imaginar, quem é artista tem uma mente diferente de quem não é. Eu sempre penso assim, porque, por exemplo, quando eu estou fazendo uma encomenda, quando eu estou fazendo uma escultura, eu fiz ali a peça, né? Se eu mandar a peça para o cliente do jeito que tá, ele não vai entender nada, né? Ele vai ficar confuso, porque são passos, né? Por exemplo, para fazer um rosto, eu começo na estrutura, papel alumínio, aí eu vou fazendo o olho aos pouquinhos, eu vou colocando um detalhe, um enxerto. Então é um conjunto de partezinhas que no final se unem para ser uma coisa só. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça, para ser completo, a gente tem que terminar ele. Então é sempre assim, por mais que eu termine a escultura, sempre vai estar faltando algum detalhezinho ou outro. Eu faço esboço de desenho, né, para ter uma base, uma noção, mas não se compara a colocar a mão na massa e trabalhar, porque pode ter algum problema. A massa de biscuit não é uma massa que eu pego ela, modelo com ela e ela vai ficar daquele jeito. Ela às vezes, ela incha, ela encolhe demais onde não era para encolher, e aí eu tenho que trabalhar com enxerto, tenho que trabalhar com aplique de massa, às vezes eu tenho que tirar. Então é um conjunto de fatores que no final só assim pra gente saber se ficou boa ou não. Ô Luiz, pra mim, olhando assim a sua escultura, tudo é difícil, né? Tudo difícil. Mas pra você, profissional, artista,
existe ainda alguma dificuldade, sei lá, na hora de fazer o corpo, alguma parte do corpo, a cabeça, o rosto, tem alguma dificuldade sua? Tenho. Uma coisa que eu acho que é por não gostar tanto de fazer, que eu acabo tendo alguns empecilhos. Por exemplo, o rosto, eu faço, né? Rosto humano foi o que eu comecei a fazer as esculturas, foi o que eu comecei a trabalhar já de início. Só que é aquela coisa, você precisa que fique muito perfeito, né? Você precisa que fique parecido com a pessoa. E como não é uma réplica, não é uma impressora 3D que eu vou tirar dali e vai ficar idêntico, aí às vezes você acaba se cobrando muito nisso, né? Então é uma coisa que eu não me apetece muito, não gosto muito de fazer, mas quando é preciso eu faço. Por isso que eu gosto de fazer figuras estranhas, eu gosto de fazer monstros, personagens, entre outras coisas, sabe? E mas aí? eu sempre faço, né? Eu sempre tento fazer. Todo artista, ele tem uma marca, né? Que você olha um quadro, olha uma escultura, a imagem, aí você fala, é do artista, né? Qual que é a sua marca? Que marca você deixa em cada escultura que você faz? Olha, eu sempre falo que o Biscuit, as pessoas limitam muito, né? As pessoas gostam muito de limitar. E quando eu conheci o Biscuit, eu achava que só podia fazer imã de geladeira com ele, só podia fazer coisas simples. Não sei se isso vem na sua cabeça quando fala em Biscuit, tipo, coisas simples, imã de geladeira, lembrancinha. E eu pensei que não, o Biscuit a gente pode fazer muito mais com ele. Você pode fazer o que você quiser. Então, quando a pessoa vem falar comigo, que conhece meu trabalho, é por eu fazer coisas que ninguém faria, sabe? É por fazer coisas inéditas que até quem já trabalha com Biscuit acha complicado. Então, assim, eu tenho um trabalho muito versátil, né? Existem pessoas que fazem um estilo, né? As pessoas fazem um estilo só. E todos os bonecos têm as mesmas características, assim. Então você olha e já sabe que é daquela pessoa. Eu não tenho muito essa questão de marca, porque como eu falei, eu sou muito versátil no trabalho, então eu faço de tudo. Eu faço um boneco estranho, eu posso fazer um boneco bonito, e nem sempre vai ter essa marca nos trabalhos, né? Eu acho que a minha marca é eu fazer de tudo um pouco, e não me limitar. Eu nunca me coloco numa caixinha, sabe? E aí, você sempre trabalhou com Biscuit, né, com esculturas, ou você já teve outros trabalhos diferentes? Não, eu nunca trabalhei assim em uma empresa fixo, né? Eu tô concluindo esse ano o curso de Direito, né? Esse ano eu tô finalizando o curso, mas assim, eu sempre gostei muito de artes, né? Eu sempre fui muito, muito criativo desde pequeno, nos trabalhos da escola, em criar, e acho que em tudo, não só nas esculturas. Se é para criar uma história, eu crio história, se é para desenhar, eu desenho, se é para dirigir um curta, até mesmo no colégio eu dirigia. Eu gostava de ficar a par de tudo, né? Eu gostava de ficar a par de tudo, todo o processo criativo, do início ao fim, desde a criação da história. Então eu nunca senti a necessidade, né, de procurar alguma coisa a mais. E aos pouquinhos, como eu fui evoluindo, como o meu trabalho foi ficando mais conhecido, eu passei a me dedicar 100% nele. Você lembra qual foi a sua primeira escultura que você vendeu e aí você falou assim, isso daqui é o meu trabalho, isso daqui é a minha fonte de renda? Olha, eu já tive algumas peças do início, eu vendia muito para a família, né? Porque é muito difícil você entrar no mercado de trabalho, qualquer mercado de trabalho, mas a arte é bem mais complicado, porque as pessoas que querem comprar, elas querem comprar qualidade, né? Elas querem comprar um produto bom, que esteja bem acabado, que seja bonito. E quando você está começando, você não tem esse critério de qualidade, né? Você faz ali, não fica bom, porque é um processo evolutivo até você chegar num resultado legal. E eu vendia para primos, para prima, para tia, coisinhas simples, né? Era potes, era até imã de geladeira, eram coisas simples. Mas a primeira escultura que eu vendi foi lembrancinha, kit de lembrancinha, que era aquelas para festa de aniversário, que você faz em quantidade. Eu fiz de palhaço, fiz um monte de palhacinho, e na época, como eu não dava conta de fazer tudo, eu coloquei até minha mãe para modelar. Até falei, mãe, vem aqui me ajudar, eu te ensino. Nem sabia fazer ainda, mas já queria ensinar ela.
E aí, Esse que eu lembro da minha primeira escultura. E qual foi a primeira escultura mais estranha, um pedido mais estranho? Já teve? Ou as pessoas pedem as coisas mais, que nem eu tô vendo aí o Chuck, o Gandalf, as pessoas pedem os mais tradicionais? De estranho, olha, eu já fiz muita coisa, viu? Já fiz muita coisa. Sempre os clientes vêm com as ideias deles, as ideias até algumas absurdas, mas eu falo, não, vamos tentar fazer. Mas a mais estranha que eu fiz, assim, da escultura mesmo, é um macaquinho tatuador, muito diferente, sabe? Ele parece um macaco extraterrestre, todo tatuado, com degradê de cores, com o olho arregalado. Foi bem legal, depois a gente vai mostrar a foto pra vocês aí. Mas eu fiz de tudo um pouco já. Ô Luiz, e demora, eu acho assim, claro, vai depender de uma escultura para outra, mas demora muito tempo para você, ou você já tem uma certa prática, uma certa técnica, e aí você consegue desenvolver o trabalho mais rápido? Então, eu tenho uma técnica muito rápida, eu consigo modelar muito rápido. Só que o que limita às vezes é a massa, né? A massa de biscuit, diferente de outras massas, tem massa, por exemplo, que vai no forno, que você, por exemplo, ela não seca quando você não ir ao forno. Tem massa que não seca, que é só para treino. O biscuit ele seca, só que eu dependo da umidade do ar, né? Eu dependo se tá muito quente, se tá muito frio, se o tempo tá muito úmido, demora para secar. A massa de biscuit em si, ela demora para secar, para eu continuar o trabalho. Só que em comparação a outras massas, ela seca rápido. Não sei se você conseguiu entender. Ela tem o tempo de secagem rápida, mas para modelagem é um tempo curto, né? Então eu dependo de tudo isso. Para continuar um rosto, por exemplo, eu preciso enxertar. Eu preciso que a base esteja bem seca, bem sólida. Então, enquanto eu não secar um dia, eu não consigo trabalhar naquela escultura. Então aí eu pulo para outra até que aquela ali já tá boa. Então depende do nível de detalhes, depende do tamanho. Tem escultura que eu já levei, sei lá, 6 meses para fazer, que foi um ET grandão, sabe? Uhum. Um gigante. Eu fiz um ET em tamanho real, como se existisse, né? Não que a gente saiba, mas de 1 metro. Então, assim, depende muito, depende do trabalho, depende da escultura, do nível de detalhes. Mas eu sempre peço na faixa de 1 mês para fazer. Claro, pode levar um pouco mais de tempo, porque o biscuit eu não tenho total controle dele, né? Do que vai secar, do que vai colher. Então varia muito. Uma faixa então de preço, né? Uma escultura, ela pode ir de tanto a quanto? Então, o valor depende também do tamanho, depende da escultura. Eu faço em tamanho, no mínimo 15 a 20 centímetros, né? Então depende da escultura, depende do modelo, se é personagem de desenho animado, se é um monstro, se é realista, mas sei lá, vai de 300 a 1.000 por aí. Então varia de acordo com o que a pessoa quer, né? No nível de detalhe, do tamanho. Mas é nessa faixa, de 300 a R$1.000. Por que eu perguntei se demora, né, para fazer uma escultura, quanto tempo leva? Porque assim, você concilia, né, esse trabalho, as esculturas, também com a internet fazendo vídeos. E a gente sabe que fazer vídeo, editar um vídeo, também é trabalhoso, né? Então como é que você consegue conciliar as duas coisas? Então, a gente quando começa a entrar no mundo da internet, tem muita cobrança, né? De você postar, de você interagir. Então, hoje em dia, como eu tenho um canal no YouTube que tem um número expressivo, né? Tem um número de gente que me acompanha bem bom. No Instagram também. Então, assim, às vezes, eu até não tenho tempo para fazer uma aula exclusiva. Aí, o que eu pego? Eu faço de uma escultura que eu estou fazendo, faço de um trecho, algum curso. Mas tem também de vezes de eu fazer uma escultura e vender depois. Então é muito complicado para você fazer tudo. Porque eu edito, eu narro, eu gravo, eu posto, eu divulgo. Então, assim, é uma doideira. Às vezes tem que responder aluno, porque eu também dou aula particular, online, né? Tem os vídeos do Instagram, tem as divulgações de produtos que eu faço. Então é uma correria. Nem eu sei como eu me organizo. Ô Luiz, pra saber como que é corrido. E você esperava chegar nesse número expressivo aí? Porque você já ultrapassou
100 mil inscritos no YouTube. Você esperava? Olha, dizer que eu esperava, eu sempre quis, né? Eu sempre quis muito, mas não sabia realmente que eu ia conseguir. Eu sempre tive na cabeça que uma hora ou outra eu ia conseguir ser reconhecido no Biscuit, né? Eu sempre tive muito essa vontade. Só que eu não sabia que ia chegar tão cedo, né? Tão cedo que eu digo pela minha idade, porque eu já trabalho há muito tempo. Mas comparando a outras pessoas que já trabalham com Biscuit e com a minha idade, eu consegui cedo, né? Eu consegui cedo conquistar tudo isso. E foi assim, eu acredito que sempre quando as pessoas vêm falar comigo, que elas gostam do meu conteúdo, não só pela escultura, pelo resultado final, mas também pelo jeito que eu ensino, porque da forma que eu ensino, é do jeito que eu gostaria de aprender, sabe? Às vezes eu tô gravando uma aula, por exemplo, e a escultura fica incrível, ficou muito legal, mas eu não achei que o jeito que eu ensinei ficou de uma forma simples de aprender. Então, às vezes, eu deixo de ensinar porque eu poderia ensinar de uma forma mais simplificada, poderia explicar de uma outra forma, e aí eu refaço até isso. Eu acho que a didática dos meus vídeos, das minhas aulas, foi o que me deixou conhecido, sabe? E também porque eu comecei no Biscuit muito cedo. Eu comecei, era uma criança ainda. Então, eu já passei dificuldades em questão de ensinar, eu já passei por várias situações difíceis por ser uma criança começando no Biscuit, e que outras pessoas talvez poderiam ter desistido, mas eu sempre tive o pensamento de que não adianta, né? Você tem que continuar, você tem que persistir, senão você não vai sair do lugar, vai ficar estagnado. E olha só, você aí de casa agora, presta atenção, porque chegou a hora da dica. O Luiz vai passar aí uma dica super importante para quem gosta de Biscuit ou para quem quer entrar nessa área. Fala aí, Luiz, que dica você daria? Olha, a primeira dica é você, se você não conhece o meu canal ainda, você entrar no meu canal, porque lá no meu canal, é claro, existem pessoas que vendem muitos cursos na internet, só que se você tem acesso ao conteúdo, se você tem acesso ao YouTube, esse é o primeiro passo. Não precisa investir em curso se você está começando agora, tem muito conteúdo bacana no próprio YouTube, não só meu, como de outros artistas, e lá eu ensino tudo, do básico até o mais avançado, tem aulas incríveis. Tem dica de material, tem dica de ferramenta, tem dica de como improvisar. Então, assim, quer começar no Biscuit? Já foca nisso. Vai pesquisar, vai ver alguns vídeos, assistir. Compra o seu materialzinho, compra a sua massa de Biscuit. As ferramentas não precisa ser muito chique, não precisa ser nada muito avançado. O que você tiver na sua casa você consegue. Uma agulha de crochê, um cano PVC, uma mesa, ou até mesmo esticar a massa no chão, como eu já estiquei quando eu comecei. O primeiro passo é você ter força de vontade, né? Tendo força de vontade de falar, eu quero aprender, você consegue. Ótimo. Ô Luiz, bom, já que você falou aí sobre o canal no YouTube, né? Vamos aproveitar aí. Tem Facebook, tem Instagram. Passa as redes sociais para o pessoal, então, acompanhar. Tenho. Lá no meu Instagram também eu posto muita dica, posto muito conteúdo lá. Bem bacana. É Luiz Costa Sculpture, né? Que é Luiz Costa escultura em inglês no final. Depois vocês vão deixar aí também. No YouTube é Luiz Costa Biscuit, tá? E no Facebook a página é a mesma do Instagram, Luiz Costa Sculpture. Luiz, muito obrigado por você ter aceitado aí a participar do Universo Épico e compartilhar a sua história, seu trabalho com a gente. Eu que agradeço, Michel, pelo convite. Fico muito agradecido mesmo. Eu gosto muito desse universo, eu gosto muito de heróis, eu gosto muito de escultura, eu gosto muito de tudo isso. E fiquei lisonjeado com o convite, viu? Agradeço demais essa oportunidade de mostrar o meu trabalho. Porque a arte é isso, né? Quanto mais divulgação, quanto mais pessoas conhecerem a arte, melhor. Porque pra gente que é artista, se não tem o apoio do público, se não tem pra quem admirar, a gente não tem por que existir, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a toda a produção também. Valeu, Luiz. Ponto final no Universo Épico e na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau.